Esse é um tema bastante relevante, porque em sentido? Eu acho que todos os fabricantes de equipamento médico, produto para a saúde, já vivenciaram um pouquinho essa questão assim, de muita burocracia no sentido de você iniciar o seu projeto de empresa, iniciar o seu projeto de venda de produto e tudo mais, né? Então, essa lei veio em contra em um pouco de flexibilizar algumas regras, classificar um pouco a atividade econômica, né? Lógico, equipamento médico, produto para a saúde tem sua devida relevância na classificação, comparado com qualquer outra atividade econômica. Mas veio no sentido de debruçar um pouquinho nos órgãos reguladores, né, nessa ideia, e de fato que eles façam uma autoavaliação neles, no sentido seguinte: é relevante, não é relevante ter essa burocracia, o que eu poderia flexibilizar, o que eu poderia agilizar, né, como a gente estava até comentando um pouco antes, dessa questão da estrutura, né, é lógico que tem que ser adequada à estrutura de cada entidade, de cada agência, por exemplo, né, no sentido de regulamentar e pôr em prática aquilo que se precisa. Então, eu diria o seguinte, né, a liberdade econômica vem no sentido de destravar um pouco essa economia, fazer girar, ter novos entrantes, novos equipamentos, novas tecnologias e tirar um pouco essa percepção de que a empresa precisa, entre aspas, de um aval do Estado para poder operar dentro do mercado, né? Eu acho que nesse sentido que veio a lei. E qual o impacto dela na parte da regulamentação? E aí o desdobramento, na verdade, dessa lei impactou tanto na Anvisa como no Inmetro, né? Se a gente falar de certificação de produto, né, equipamento médico, ele vai ter a regulamentação no Inmetro, né, o organismo certificador fazendo a certificação do produto, e depois tem a parte na Anvisa na questão da notificação ou até mesmo do registro de acordo com a classe dele. Como os órgãos reguladores eles se debruçaram dentro deles para poder avaliar as classes do devido regulamento dentro dele, então eles acabaram, por exemplo, flexibilizando algumas regras. Um exemplo claro que a gente consegue dar é na portaria 384, que é de equipamento médico, por exemplo, né? Nessa portaria 384, ela já veio à luz dessa avaliação, né, dos órgãos em poder flexibilizar algumas coisas. Então, por exemplo, uma coisa que travava muito o projeto antes, na parte de certificação de produto, na certificação, lógico, acaba sendo um ponto a ser atendido ali. E um deles era a questão dos ensaios, né? Então, travava-se, eu tenho um ensaio, preciso fazer novamente. Não, agora tem uma certa flexibilização dentro da lei. Outro ponto importante que veio coerente é aí mais ligado ao regulamento da Anvisa, que agora os certificados, por exemplo, deixam de ter sua validade, né? Então eles se tornam ativos desde que façam as devidas manutenções e tudo mais, até que não vendo mais esse produto, se torna não ativo mais, né? A gente tira ele do site, por exemplo, né? Então isso veio um desdobramento importante. Então essa nova lei, para mim, demonstra dois pontos. Uma, que é importante essa avaliação de pré-mercado. Até quando a gente estava discutindo um pouco antes, dessa questão de, libera-se todo tipo de produto, qual é o impacto desse produto lá dentro do hospital, por exemplo, ou no uso do usuário, qual que é o risco dele lá. Então, às vezes, você liberar um produto sem uma avaliação de pré-mercado pode causar um risco, né? Então, você não libera, não tem como você liberar um produto sem fazer uma avaliação prévia. Então, essa portaria corroborou um pouco a importância dessa avaliação, né? Mas também flexibilizou vários pontos para que pudesse dar uma uniformizada aí junto com os regulamentos lá de fora também que permeia, né, lá, União Europeia e o FDA também.